com 9 anos de idade, meu pai veio a falecer. Em poucos meses, a minha mãe se relacionou com um homem. Esse começo foi muito difícil, né? Que ele bebia muito e ela começou a beber também, envolvida com bebidas, com cigarro, com vícios. E eu fiquei com esse sofrimento junto com eles ali na casa, né? Em pouco tempo também, a minha mãe conseguiu desfazer todo o patrimônio que meu pai tinha deixado, a ponto de faltar até comida na mesa, né? De verdade, né? Eu lembro da minha mãe um dia chegar e a única coisa que tinha para ela fazer para a gente ali naquele momento era uma farinha, né? Ela sumia por alguns dias e não dava notícia, eu ficava sozinho numa casa, né, que ela tinha alugado. E eu me lembro de uma imagem, a minha irmã subir na rua grávida e me encontrou na rua, eu só de bermuda, e ela perguntou: por que você está sem camisa, sem chinelo? O chinelo arrebentou e minha mãe sumiu, eu não tenho o que fazer, não tenho onde buscar recurso. Eu lembro que ela comprou alguma coisa para a gente comer e sobrou ali um pequeno trocado, ela comprou um chinelo para me usar, né? Eu me vi naquela situação e eu falei assim, eu tenho que arrumar alguma coisa para me gerar alguma renda, para me trabalhar. E aí tinha alguns meninos que eu conhecia ali da rua, que eles trabalhavam num clube. E aí eu perguntei para um deles, será que não tem como eu ir com você para trabalhar, porque eu estou nessa situação? Um deles se sensibilizou e conversou com um professor de tênis e falou assim, tem um rapaz assim, numa situação. Ele falou, não, manda ele vir. E aí só que ele pegou e falou, fala para ele vir de bermuda e de tênis, né? E só que, como eu falei, a miséria, ela traz tanta vergonha que a única coisa que eu tinha era o chinelo. E eu falei assim, eu não posso ir de chinelo. E aí eu peguei, tinha um sapato desse namorado da minha mãe, eu calcei, pus uma bermuda e pus esse sapato. Assim que eu cheguei lá, o rapaz falou assim, não, só não pode ser assim, tem que ser tênis. Aí eu voltei em casa, consegui um tênis emprestado. O mais engraçado de tudo é que o tênis nem masculino era um tênis feminino e grande. Algumas pessoas começaram a falar para ela que tudo que ela estava vivendo naquele momento era por conta de um trabalho, fizeram alguma coisa para ela. Me indicaram esse centro aqui, vamos começar a frequentar lá e nós começamos a ir, né? Nós começamos a servir esse altar, né? Começamos a praticar tudo que ali eles pediam, porém estávamos sendo só enganados, porque foram passando os dias, foram passando os meses e o que acrescentou na nossa vida foi só mais um sofrimento, né? Que era o medo das entidades, era as advertências que eles nos davam, as ameaças, porém as coisas já estavam piorando em grandes proporções, né? Passou algum tempo, fizeram um convite para minha mãe, falando que ela poderia, né, contrapor, que ela não precisava ficar com medo, porque tinha um lugar que poderia fazer esse contraponto, né, que ela poderia buscar abrigo, proteção, que ela poderia se libertar de tudo isso, né, que era a Igreja Universal. Chegamos lá na igreja e tudo ao contrário de que todo mundo falou, né, de que todo mundo falavam, né, aqueles que zoavam. O que nós encontramos lá foi uma paz, foi realmente um lugar, um abrigo, uma proteção. E numa pregação, o pastor, eu me lembro direitinho o dia que ele falou assim, olha, você que não tem o Espírito Santo, você vai priorizar nessa fogueira santa o Espírito Santo. E eu entendi que sem o Espírito Santo eu não ia conseguir permanecer. O que realmente, dentro toda aquela miséria que eu estava vivendo, eu já fazia uma refeição só por dia, né? Eu trabalhava num mototáxi e o que sobrava ali por dia eu pagava a minha diária e comprava uma marmita que eu já comia ela, dividia ela em duas partes, comia ela um pouco no almoço e deixava um pouco
na janta, mas a força para fazer essa troca de altar, de deixar de servir a mim mesmo, as minhas vontades e servir a Deus, o meu sacrifício tinha que ser perfeito. Naquele momento, que era para a gente fazer um desafio com Deus, que realmente no dia que passássemos pelo altar, que era para a gente já ir se preparando. E foi dessa forma que aconteceu comigo. A hora que eu levantei as minhas mãos, eu senti uma alegria tão forte do Espírito Santo. Aquela força que ali eu senti ali carregado, sabe? Uma força que eu falei que nunca mais vai acabar isso, nunca vai acabar. Uma alegria, um gozo, uma certeza que era realmente o Espírito Santo. Acabou a reunião, passaram-se os dias, né? As lutas continuaram. Tive outras lutas para vencer, mas com um reforço imbatível, que era o Espírito Santo. E aí foi aonde vieram as outras conquistas, né? Comecei a pedir para Deus uma mulher de Deus. Eu comecei a olhar a minha esposa, né? Até então nós só se conhecíamos ali na igreja, e eu comecei a olhar, a ver como que ela sacrificava, que me mostrou que realmente era uma mulher de Deus que viu o altar da mesma forma que eu enxergava o altar. Era que ela tinha e tem o mesmo carinho, o mesmo respeito com o altar que eu. E logo veio uma proposta para arrendar uma pequena lanchonete no centro, né? E arrebentou. Estouramos de venda. Com 3 meses tivemos que fazer uma reforma. Passaram-se em 2 meses mais reformas, ampliações nesse local, até chegar ao ponto de ter que buscar um local maior. Deus nos honrou, fomos fechando contratos com grandes empresas, né? Fomos abrindo outras lojas, fomos criando um mix de produto. Veio o primeiro carro, que até então tínhamos só moto, né? Veio o primeiro apartamento, né? Compramos depois um terreno num condomínio fechado, fizemos uma casa da forma que a minha esposa sempre sonhou, conseguimos conquistar uma área muito grande para fazer uma sede grande agora também para a nossa empresa. Aquele carinho que eu não tive da minha mãe quando eu era criança, hoje isso está tudo superado, né? Eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, sou feliz com a minha esposa, sou feliz com a minha filha, sou feliz na minha empresa, na minha família e o principal de tudo, eu tenho paz, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a alegria do Espírito Santo, e essa é a maior alegria. Eu tenho uma vida com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus que não se abala. São 18 anos já, 36 fogueiras santas, né? Todo final da minha oração eu peço para Deus, faça para mim e me dê aquilo que eu preciso, e nem tudo aquilo que eu quero, mas o que eu preciso. E eu conquistei coisas que eu não pedi. Eu tenho coisas que eu nem sonhei em ter, e hoje eu tenho. Esse altar não é como os outros, esse altar não falha.